bem-vindos para mais um bate-papo aqui, sempre recebendo um amigo, um irmão do Bar do Salomão, né? Esse tempo emblemático do torcedor atleticano, nossa Capela Sistina, que abre as portas de casa para fazer essa resenha maravilhosa. Sempre eu e Mamed Filho recebendo um grande amigo, um grande personagem. E hoje, muito honrado de receber Domênico Bering, mais de 20 anos de Atlético, mais 6 técnicos já passaram, 6 presidentes, técnicos foram mais de 30, ou seja, muita história para contar. Agradecer o Salomão por abrir a porta de casa e agradecer Bering por receber, por aceitar esse convite. Que prazer, Bering. Que é isso, cara, isso é uma convocação, isso é mais do que um convite. Às vezes você é convocado para determinadas coisas e estar com você aqui, um grande amigo de muitos anos, é um grande prazer. Como a Med também. Estamos aí, cara, à disposição para falar de Galo, para fazer resenha. Falar de muita coisa, né, Bering? Do que você quiser. Eu quero saber primeiro o seguinte, eu sei que começa o seguinte, você nasceu com o governador Valadares, mas tem uma passagem importante em Brasília, né? Seu Porto, acho que morava em Brasília, e você batia umas peladas lá em Brasília. Eu sei que o Éder, grande Éder, que nós queremos receber aqui também, era sua referência, depois se tornou um grande amigo. Mas conta um pouco dessa passagem, governador Valadares, Brasília, o pessoal de casa também conhecer um pouco melhor Domênico Bering. Na verdade, Bolivar, eu nasci em Itabira. Meu pai é aposentado do Banco do Brasil. Terra de Carlos Drummond. Carlos Drummond de Andrade. De Itabira, ele foi transferido para Brasília. Em Brasília, a maioria dos torcedores eram torcedores de Rio, São Paulo. Brasília ainda não tinha uma geração nascida em Brasília, né? E na quadra que eu morava, nós éramos 2 atleticanos. E um deles, o Daniel, um amigo meu que morava no prédio da frente, era o Reinaldo. E eu era o Éder. Então eu ia bater as minhas peladas. Eu ia bater as minhas peladas e meu pai me deu uma camisa 11 do Galo. Cara, e eu chutava com a perna esquerda, eu sou o Éder. Em 82, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, aquele tanto de menino chorando, eu tinha 10 anos. Uma das maiores seleções da história do futebol mundial. Nossa, meu Deus. Todo mundo chorando por conta da seleção e eu chorei por causa do Éder. Eu falei, o Éder tá triste, o que será que tá acontecendo com o Éder? E aí, cara, a seleção peruana foi jogar em Brasília em 83, 84, se não me engano. Eu fiquei na cola do meu pai e fui para ver o Éder. E eu conto uma história pro Éder que é muito legal. A gente andava de bicicleta dentro da quadra e minha mãe não deixava a gente sair da quadra de bicicleta. E aí eu fiquei sabendo onde a seleção brasileira estava. E fui para ver o Éder, de bicicleta escondida. Minha mãe era longe, cara. E aí todo mundo apareceu na janela, Zico, Sócrates, Júnior e tal. E eu ficava gritando, ô Éder, ô Éder. E ele não apareceu. Apareceu o Sócrates? Não, apareceu Sócrates, Zico, Júnior, Oscar, Luizinho, a turma que ficou. Como ser o Éder, só se viu o Éder. Pra mim só se viu o Éder, ele não apareceu. Cara, o tempo passou, Brasília mudei pra Valadares. Aí, cara, o tempo andou, vim parar em Belo Horizonte, aconteceu uma série de coisas, fui parar no Atlético. Tô um dia sentado em frente à mesa do Alexandre Calil. O Alexandre Calil falou, pô, contratei um gerente de futebol e eu preciso que você ajude esse cara. Ele tá chegando hoje aqui para ajudar a gente, vai ser um cara muito importante na nossa caminhada. Eu falei, não, beleza, estou à disposição, não sei o quê. E o Alexandre olha para a porta e fala assim, ó, chegou. Cara, quando eu olho para trás, Éder Aleixo, meu ídolo de infância. Cara, não conseguia falar. E ele depois me falou que ele que ficou nervoso, porque ele estava chegando para assumir a gerente de futebol, e eu não conseguia falar, e o Alexandre Calil falou, ó, Éder, você encosta no Domênico, o Domênico vai te dar todas as dicas que você precisa, vai te ajudar muito em tudo que você precisar. Eu falava, cara, o cara que eu idolatrava, tá sentado do meu lado e eu vou ter que ajudar o cara que eu idolatrava, velho. E, cara, se tornou um grande amigo, é padrinho do Arthur, meu filho. Um abraço pro Arthur, né? pra Marcinha. Fui padrinho de casamento, do primeiro casamento do Éder e virou um irmão. Uma loucura isso, né, cara? Sem dúvida alguma, Bering. E eu imagino que desde lá de Brasília, então, Itabira, Brasília, governador Valadares, teve um processo até você chegar no Atlético, né? Teve. Inclusive passando pela rádio. Vocês faziam um negócio no vestibular? Rádio 107, a gente Rádio fazia 107. cobertura de vestibular. Na verdade. Ela era aqui ainda?
Ela, não. Aqui na Serra foi o começo da 107 Isso. e depois ela foi para Savassi. Eu já entrei na época da Savassi. Cara, na verdade é o seguinte, eu, como, sei lá, 80, 90% dos meninos, eu queria jogar futebol. E meu pai falou o que para mim? Isso é coisa de vagabundo, não vai jogar futebol. Eu, cara, fiz agronomia porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu só sabia que eu queria jogar futebol. Mas meu você pai tinha não deixou... bola pra jogar? Cara, eu tinha bola para jogar. Eu não sei se em alto nível, num time grande, mas a vida inteira eu joguei bola, assim, em todos os clubes que eu joguei, futebol de salão, várzea, faculdade. Aí você fala assim, pô, ele era o melhor do bairro, aquela coisa assim, sabe, filho de Miss, filha de Miss, a minha filha é mais bonita, Sim. meu filho é o que mais joga, mas eu jogava, Mas cara. você jogava. Eu cheguei a ver ali na época da Cidade do Galo, nós vamos voltar lá, mas você tem uma habilidade mesmo. Eu jogava. Eu não sei o que daria. É. E aí eu fui fazer agronomia. Não tinha nada a ver com agronomia, cara, nada a ver, porque meu avô tinha um sonho que um dos filhos fizesse agronomia, nenhum filho fez. Eu falei, pai, eu vou fazer, vou realizar o sonho do vovô. E aí meu pai falou, não vai que não tem nada a ver com você. Eu fui para Alfenas, cara, fazer agronomia. Cara, 3 meses de Alfenas, eu lá, calça jeans, tênis, camiseta de malha. Quando eu olhei, cara, os caras de bota, as camisas, chapéu, cordão de ouro, eu falei, tô no lugar errado. Essa não é minha tribo. Não é minha tribo. Falei, pai, tô fora. Ele falou, não, a vida não é assim, não. Meu pai sempre foi muito duro, assim, muito rígido. Falou, agora você vai ficar aí. Até pelo menos completar um ano para você ter a certeza de que você não quer. Fiquei lá, completei um ano e tive a certeza de que eu não queria. Aí vim para Belo Horizonte, fiz um teste vocacional. No teste vocacional deu comunicação. Perfeito. Aí fui fazer publicidade e propaganda na PUC. Mas só para lembrar, lá em Alfenas ainda teve uma situação de uma moto, que você pegou uma moto ali, Teve. isso deu um BO danado pro Teve. seu lado. O que foi? Eu tinha uma moto em Valadares e enchi o saco do meu pai para levar essa moto para Alfenas. E levei a moto para Alfenas, meu pai falou, essa moto é exclusivamente para você sair da pensão, eu morava numa pensão, da pensão onde você mora para a faculdade, da faculdade para a pensão. Alfenas o bicho pegava, era domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta já começava a dar uma esvaziada, que a galera ia para cidades próximas, sexta era uma cidade deserta, sábado era uma cidade deserta. Cidade universitária. Então, segunda-feira teve um show do Marcelo Nova, que era do Camisa de Vênus, lembra do Marcelo Nova? E aí um amigo meu falou, pô, vamos a pé, não sei o quê e tal. Eu falei, vamos. Aí ele, cara, sabe, capetinha, falou, pô, mas a moto parada aí, nós vamos a pé, cara? Eu falei, não, vão de moto. Fui pra boate em Alfenas, Marcelo Nova. Cara, eu tomei uma cerveja. Não foi questão de ter bebido e tal. E na volta, 2 horas da manhã, de segunda pra terça, com aula terça, 7 horas da manhã. Eu voltando num cruzamento, frio pra caramba em Alfenas, abriu. Peguei uma mulher num cruzamento que estava indo buscar o marido na rodoviária. Cara, foi uma confusão, quebrei 6 costelas. Meu pai, muito rígido, muito duro, perguntou pro médico, ele tem chance de morrer? O médico falou, não, morrer não, mas se ele não tomar cuidado, uma costela pode perfurar o pulmão, e aí vai ter uma complicação, mas ele tá aqui internado. Meu pai falou, então deixa ele aí internado. E proibiu minha mãe, minha irmã, todos os meus amigos de ir. Falou, não vai ninguém, deixa ele lá para ele aprender. Era esse. Passado, sei lá, 15 dias, meu pai foi a Alfenas me buscar numa Saveirinho. A moto era uma bola retorcida de ferro. Botou a moto em cima do carro e foi de Alfenas a Valadares, 700 e tantos quilômetros, sem dar uma palavra comigo, Bolivar. Chegou em Valadares, ele falou assim, você vai ficar 1 ano sem pegar meu carro, sem pegar moto, sem pegar nada, vai voltar para Alfenas, vai fazer todas as provas que você perdeu e no final do ano, se você me apresentar notas, né, passando em tudo, e você realmente não quiser fazer agronomia, eu deixo você sair de lá. É aquela criação que a gente Cara, ele era educado a trabalho. Ele era duro, ele era muito duro. E ele hoje em dia está mais tranquilo? Tá mais tranquilo, não, tranquilaço. Tranquilo. Aí os netos hoje pintam e boa, fazem o que quer, faz as vontades dos netos. Cara, meu pai é meu ídolo, né? É. Meu herói, meu ídolo. Eu acho que falta, sabe, Bolivar, hoje, sabe, uma coisa mais... cara, não é... Pô, meu pai é o cara que me ensinou tudo, sabe? Que me ensinou o caminho, né? Ele não me colocou nas costas e percorreu o caminho. Ele falou, o caminho é assim, vai caminhando. Para você entender que tem buraco, que tem pedra, que tem tudo no meio do caminho, né? Então, sou um cara extremamente grato a meu pai, a minha mãe, a criação que eles me deram.
Foi quando eu cheguei em Belo Horizonte e fui fazer publicidade e propaganda. Isso é super bonito, nós vamos entrar nisso, mas eu estou vendo você falar do seu pai. Lembro do Solo, no primeiro episódio, também com muito carinho, falando aqui do Salomão Jorge, do pai dele, da referência dele. Ah, cara, só fazendo um parênteses, você já tinha vindo aqui? Você já. Aqui? Não. Eu não frequento, mas já tinha vindo, né? E assim, pô, Barra do Salomão é referência para todos nós que somos atleticanos, né, cara? Conhecido no estado, no país inteiro. Isso aqui é um templo sagrado. É um templo sagrado. Atleticano. Templo sagrado. Você já teve, assim, alguma limitação? Você já sentiu alguma limitação pela sua posição no Atlético, né? Como gerente de comunicação, responsável pela comunicação, todos os anos você esteve lá. Você tinha um pouco esse afastamento, tipo assim, porra, não posso ir lá no Salomão, porque as pessoas sabem quem eu sou, tem que me manter um pouco mais afastado. Cara, olha só, em algum momento da minha vida, eu preferi não abusar da liberdade que eu sempre tive. Entendeu? Sempre tive uma ótima relação com a torcida do Atlético, sempre fui muito respeitado pela torcida do Atlético. Falo isso numa palestra que a gente está fazendo, eu, Guilherme Mendes, CJ e Bob Faria. A turma toda lá do FDP, do FDP da 98. A gente, na palestra eu falo sobre isso, assim. Hoje eu vou aos jogos do Atlético, levando meus filhos ali, Esplanada, Mineirão, 40 mil torcedores. Cara, só tenho carinho, reconhecimento e coisas que eu não lembro. Assim, o cara fala para mim assim, uma vez em Ipatinga você levou meu filho, que estava chorando na porta do hotel, você entrou com ele, você arrumou um ingresso para mim não sei aonde, você deixou eu entrar no CT. Bolivar, eu nunca fiz as coisas, Mamed, para ter algum retorno. E esse retorno vem todos os dias comigo na rua. Sem olhar a quem, né? Cara, você faz, esquece e depois você acaba recebendo esse carinho. Voltando à sua pergunta, em algum momento, assim, o Atlético perdia um jogo sábado. Aí domingo eu evitava, dependendo do ambiente que estava a pressão, a crise, eu evitava, falava assim, hoje eu vou almoçar em casa, não vou sair para almoçar. Não por medo, não. Você está numa mesa, tem um cara mais exaltado, você está com sua família, aí o cara vai te xingar, aí você não vai querer ficar calado. Então, assim, em algum momento, algumas poucas vezes eu evitei estar em alguns momentos difíceis do Atlético, onde tivesse muita gente. Tiveram muitos momentos difíceis? Puta que pariu. Pode falar puta que pariu aqui? Pode. Me fala uma coisa. Momento difícil pra caralho. Já que pode falar puta que pariu, pode falar caralho também. Vocês estão só no barro, como não? Agora é o seguinte, inclusive, vocês que já estão nos assistindo, acompanhando essas entrevistas, esses bate-papos aqui no Bar do Salomão, toda semana você já sabe, eu e Mamed Filho recebemos os amigos, os irmãos aqui nesse tempo sagrado. Mas então nós estamos mesmo no bar, o bar continua funcionando e se vazar algum áudio, alguma situação dessa, porque nós não temos controle em relação a isso. Então, mesmamente, é sempre importante deixar isso claro para quem nos acompanha. Me fala uma coisa aqui, você entrou no Atlético quando? 2001? 2001, fevereiro de 2001 e saí em fevereiro de 2021. 20 anos cravado. É o ciclo mesmo, cara, você pensa assim? Eu penso. Quem era o presidente na época, Domênico? Eu entrei com o Nélio Brant. O Nélio. Nossa, Nélio. Aí do Nélio Brant, Ricardo Guimarães. Do Ricardo Guimarães, Ziza Valadares, Alexandre Calil, Daniel Nepomuceno, Daniel Sérgio Sete Câmara. E ainda peguei um mês do Sérgio Coelho. Então eu trabalhei com 7 presidentes. Eu falei 6 na escalada. Com 7 presidentes. De cabeça foram 7 presidentes. Então. 7 presidentes. E mais de 30 técnicos. Quase 40 treinadores. Se você for colocar aqui, Levi, eu trabalhei 2 vezes. Leão, trabalhei 2 vezes. Celso Roth, 2003, 2009, trabalhei 2 vezes. Marcelo, trabalhei 2 vezes. São quase 40 treinadores. Tem algum desses assim que quando saiu um treinador e entrar outro, você fala assim, putz, que não seja o fulano ou não? Sempre foi. Cara, olha só, eu sempre me dei muito bem, Mamed, com os treinadores, porque eu procurava encurtar caminho. O que é encurtar caminho? É ganhar rápido a confiança dos caras. Falar, evita isso. A torcida do Atlético gosta daquilo. Os caras sentiam em mim uma confiança. Eu tenho o contrário da sua pergunta, assim, o cara que eu sempre torci para voltar, um grande ídolo,
um cara que me ensinou muito, que virou um amigo, assim, meu pai no futebol, que é o Levir Coupe. Esse cara, para mim, ele é acima da média, ele é um cara diferente. Trabalhei com, Marcelo, que eu citei aqui, um cara espetacular. O Leão, que muita gente fala, o Leão é chato pra caramba e tal. Ele é um cara espetacular, cara, que ele é um personagem que o Leão faz. Sim. Tite, um cara que eu adoro, um cara sensacional. A torcida do Atlético tem a mágoa da queda para a segunda divisão, mas um cara que ponta firme demais. Celso Roth. Cara, difícil falar. Aliás, o único treinador que eu tenho pânico e que se eu pudesse tirar da minha história no futebol, chama Jorge Sampaoli. Então sabemos quem é o que você pensaria por esse de volta. Mas como foi o último que eu trabalhei, eu nem tive chance de pensar. Esse eu não quero que volte. Por que, Berg? Por quê? Você falou disso outro dia no Cara, o Sampaoli, eu entendo que futebol, você precisa de uma série de coisas para a engrenagem funcionar. Perfeito. Você precisa de time bom, você precisa de treinador bom, você precisa de salário em dia, você precisa de campo bom. Você precisa de uma série de coisas para o futebol funcionar. E essa série de coisas faz o ambiente. Perfeito. E o Sampaoli deixava o ambiente carregado. Sabe o cara que chega e não cumprimenta a copeira, o faxineiro, o porteiro, o massagista. Nós estávamos falando aqui do Éder. O cara proibiu o Éder de assistir treino. O Éder era auxiliar técnico do clube. Não, você não precisa subir para o campo, eu não quero que você vá assistir meus treinamentos. Eu estava pouco me lixando para o Sampaoli. Se ele ia deixar eu assistir treino ou não ia. Mas aí a instituição não tem suas regras, o Atlético, como o time que está contratando, fala, pera lá, Sampaoli, aqui também não é autonomia assim, esse tempo todo, não. Não é assim que deveria ser. Você sabe o que acontece? Eu acho que não foi só no Atlético que eu vi isso acontecer muitas vezes. Quando um treinador chega, toda a confiança é depositada naquela figura. Não tenho a menor dúvida que os treinadores têm um poder acima do que eles deviam ter. Não tenho a menor dúvida. No caso do Sampaoli, o Alexandre Matos era o nosso diretor de futebol. E ele falava assim, ele proibiu todo mundo de subir para ver treino. Se quiser ir, pode ir, eu estou liberando. Mas melhor evitar, porque, de repente ele vai ter um desgaste, confiança. Eu estava pouco me lixando, mas eu vi o Éder sem assistir treino, o Carlos Alberto sem assistir treino. O médico tinha que estar, porque era um fisioterapeuta proibido de assistir treino. Um cara que você entrava num voo fretado com ele para ir jogar em São Paulo, ele passava por você num voo fretado, de 40 lugares, no corredor. O cara não te olhava, não te cumprimentava. Trabalho, né? Não é um voo comercial que tá uma pessoa ali que você não quer ver. Não sei se é da personalidade dele, eu não sei. Ele tinha um gerente de futebol, o Andreata, né? Que eu acho que blindava muito a comissão técnica, sabe? Tudo que tinha que chegar na comissão técnica tinha que passar pelo Andreata e tal. E a torcida do Atlético, muitas vezes, quando eu falo a respeito disso, fala assim, é porque ele botou ordem na casa. Não precisava botar ordem na casa. O Atlético, nesse quesito, sempre foi muito organizado. A comissão técnica do Atlético é muito competente, as pessoas estão lá até hoje. É uma questão de ambiente mesmo, de educação, Bolivar, sim, sabe? De respeitar o próximo. Você acha, por exemplo, agora a gente viu recentemente toda essa confusão que teve de ambiente do Flamengo mesmo. Surpresa, né? Zero surpresa, né? Ele teve no Olympique. Trabalhei com o Pablo. Como é que trabalhei com o Pablo. Cara, ele era tranquilo ou era da mesma Mamed, linha? A gente não tinha relação. É difícil. Você pode me perguntar de qualquer comissão técnica que passou no Atlético. A do Sampaoli eu só sei isso. Ele deixava o ambiente carregado, era mal educado, mal-humorado, né? E pedia coisas tipo Éder não assistiu um treinamento coletivo ou um treinamento tático, não sei se ele tinha medo que vazasse alguma informação e tal. E aí aconteceu um fato que já no finalzinho meu do Atlético, vocês vão se lembrar, a imprensa não acompanhava por conta da pandemia o time. Nós fomos jogar em Porto Alegre contra o Grêmio e no final do jogo a imprensa mandava para o Cássio, que ficava em Belo Horizonte, as perguntas. O Cássio organizava as perguntas. O Bolivar do veículo tal mandou tal pergunta. Uma média. Não, peraí. A pergunta de uma média é igual a do Bolivar. Vou jogar as duas numa só. O Cássio organizava e eu fazia essas perguntas para o Sampaoli. A pergunta que você faria se estivesse lá, a pergunta que você faria se estivesse lá. Perfeito. Mas eu tive que começar a submeter essas perguntas para o Andreata. E o Andreata olhava as perguntas e falava assim, essa não, essa pode, censura. essa não, Censura. essa pode.
Aí eu falava assim, peraí, mas se a imprensa estivesse aqui, ia fazer essas perguntas. Ele falava, mas não tá. Eu falava assim, cara, mas a imprensa está em Belo Horizonte, está esperando isso da TV Galo, eu não posso deixar de perguntar. Não, não pode, não sei o quê e tal. Ali a gente já começou a dar uma chocada. Aí a gente empatou, a gente estava ganhando de 1-0 do Grêmio, o Grêmio empatou no finalzinho, quase virou o jogo, e ele saiu pé da vida do campo, o Sampaoli. Vieram as perguntas, o Andreatta pegou e falou, essa não, essa não, essa não. Eu falei, beleza. Fui para a entrevista coletiva e mandei todas. O Sampaoli teve ódio e o Andreatta teve ódio. E ele falou, pô, você fez todas as perguntas? Eu falei, fiz. Porque eram as perguntas que seriam feitas se a imprensa estivesse aqui. Eu fiz. Aí ele, não sei o quê. Aí o Sampaoli, o Sérgio Coelho tinha acabado de chegar e eu fiquei sabendo disso depois. Foi reclamar para o Sérgio Coelho que eu tinha feito perguntas que tinham sido abortadas ali da lista de perguntas. E eu falei com o Sérgio, fiz mesmo as perguntas. Eu acho que ele tem que entender que ele pode até não responder, mas as perguntas aqui não tem nenhuma pergunta ofensiva, agressiva, de ordem pessoal. Você teve esse filho, essa sabedoria, essa sensibilidade, cara, de falar, ó, essa não, essa aqui. Cara, sim, nunca interrompi um repórter, claro, nunca censurei um repórter, nunca parei uma entrevista. Não, peraí, isso aqui você não vai... O que eu falava pro jogador muitas vezes, falava assim, você tem o direito de não responder. Falava pro presidente, pro treinador, você não gostou da pergunta? Falava assim, essa pergunta eu prefiro não responder. É um direito seu. E era o mesmo direito que o Sampaoli tinha. E ali, eu acho que... eu acho que eu saí do Atlético por uma questão política. Essa é a minha opinião. Por tudo que eu já ouvi, de gente lá de dentro e tal. Mas ali começou a ter um desgaste. E eu já sabia que tinha uma possibilidade de sair, eu já estava me preparando desde o final de 2020. E ali eu percebi que, falei, agora a coisa tende a azedar. Azedar, entre aspas, porque é o fim de um ciclo, como você falou, a fila anda, né? E eu sou extremamente grato, cara, ao Atlético, a esses 20 anos, ao que eu aprendi no Atlético, às pessoas que eu pude conviver. Então, assim, cara, eu só tenho agradecimento ao Galo. Você sentiu de alguma forma também aquele sentimento de missão cumprida, obviamente, muito bem cumprida, não é todos que passam por 6, 7 presidentes, mas sobretudo o seguinte, de libertação também, porque não é fácil, né, Berg? Você deve ter feito mais de 500 viagens, igual você colocou ali. Mais de 500 fora viagens. De casa. E o futebol, ele consome e exige a nossa atenção e a participação e o trabalho sábado, domingo, feriado e tal. E eu lembro de algumas vezes a gente conversando, tá danado, tá difícil, né? Porque a vida, assim como no futebol, é feita de altos e baixos, né? Então, isso, de alguma forma, um tempo depois, você falou, poxa vida, cumpri uma missão, fiz uma história e hoje em dia eu tenho essa tranquilidade também para tocar a minha vida e tal. Bolivar, um dia eu parei para fazer essa conta. Peguei 500 viagens, multipliquei por 3, que era mais ou menos o número de dias, mas tinham viagens que emendavam. Eu cheguei a 6 anos fora de Belo Horizonte. Se você juntar as 500 viagens... Em 20, né? Em 20 eu fiquei 6 fora de Belo Horizonte. Com filho pequeno, né? E com, pô... 28% do tempo, 30% do tempo. Cara, 28%. Fora. E quando eu tava aqui, Mamed, eu tava nesse liquidificador, que é um time de futebol. É o termo que você usava, é o liquidificador. O liquidificador, cara. Ligado Lá dentro você tá sendo batido no liquidificador e você não tem muito essa noção. Quando você sai, você fala, caramba, eu tava ali. Que loucura, eu fiquei 20 anos ali. Tem uma turma do Atlético que tá viajando agora que não viajava. Robertinho, por exemplo, e auxiliares técnicos, preparadores físicos. Você fala assim, cara, como é que você aguentou viajar 20 anos? Eu tô viajando há 3, há 4. É um negócio, cansativo, cara, é cansativo demais, é exaustivo demais. Aí tem sempre aqui, pô, mas viagem de avião, olha lá, hotel 5 estrelas. Cara, eu falava com a minha esposa assim, eu prefiro uma pousadinha com um ventiladorzinho de teto. Lá em Santo André? Lá em Santo André, pô, lá nós encontramos. Com a minha família, com meus 2 filhos, do que uma suíte presidencial em Nova York com o Atlético, entendeu? Claro. Então assim, cara, era a minha função, e por eu, como eu falei aqui, conseguir ganhar a confiança dos presidentes, eu falava assim, pô, fulano, deixa o Cássio ir e tal. Aí,
Que jogo que é? Ah, não, é contra o Goiás em Goiânia. Não. Vai você nessa, vai você nessa. Aí na outra era contra o Curitiba. Eu falo assim, pô, deixa o Cássio ir. Ah, não, vai você nessa. Isso foi passando de presidente para presidente. Sabe assim, era quase que uma dependência. Eu quero saber como é que está o ambiente, eu quero saber como é que está o clima. Domênico é essa minha referência lá. Então tinha coisas, por exemplo, que eles me perguntavam de ordem tática, técnica, coisas de futebol, e eu falava assim, essa pergunta você tem que fazer para o diretor de futebol. Eu falava para o presidente. O que você quiser saber, que todo mundo sabe, mas se você prefere perguntar para mim, eu te falo. Agora, tem determinadas respostas, quem vai te dar é o Maluf, é o Carlos Alberto. Não me coloca nessa saia justa, não. E eu era na lata, velho. Mas falar em saia justa, você sempre foi muito frontal e muito franco, sempre, muito verdadeiro. Sempre. Mas você chegou a assumir a diretoria de futebol. Cheguei. Durante um tempo, quando o André Figueiredo saiu, eu É. acho. Antes do Alexandre Galo. Na verdade é o seguinte. O Maluf morreu em 2017. Saudoso Maluf, hein? O maior de todos. Maior de todos. todos. E o Atlético colocou o André Figueiredo. Eu não sei por que cargas d'água, cara, teve lá, eu não estava nesse dia, algum tipo de desentendimento que o André fala que não teve com os jogadores, e o ambiente talvez não tenha ficado bom para o André, e o André voltou para a base. O Daniel Nepomuceno era o presidente, e eles me chamaram para uma reunião num restaurante, e estava toda a cúpula do Atlético. Daniel com o vice, com o presidente do conselho, o Emir Kadar, vice-presidente Lázaro, João Avelar, Alexandre Calil, que já era prefeito de Belo Horizonte, discutindo quem seria o diretor de futebol que substituiria o Maluf. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, o tempo foi passando, conversa vai, conversa vem. Né? Fulano. Não, fulano não. Fulano vai chegar aqui, até entender onde é que é o CT, vai demorar 5 anos. Fulano não, que fulano não fez um bom trabalho não sei aonde, a torcida não vai gostar. Beltrano, não. Quando deu assim, 11 horas da noite, o Alexandre Calil estava aqui e eu estava aqui à direita dele. O Alexandre Calil deu 2 tapas no meu peito, assim, ó, pau, falou, você. Aí eu falei, não, eu não. Aí ele falou, não, é você. Aí eu falei, mas por que eu? Ele falou, porque ninguém conhece aquele vestiário mais do que você, ninguém conhece os jogadores mais do que você, ninguém conhece o Atlético hoje mais do que você, ninguém conhece o CT mais do que você está em todas as viagens. Eu falei, Alexandre, mas eu sou diretor de comunicação, cara. Ele falou, não importa, nós estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento, e se o Atlético cair, nós vamos ter todo mundo que mudar daqui. Aí o Daniel Nepomuceno, que era o presidente, falou, olha, Domênico, não tinha nada combinado disso não. Eu falei, claro que não tinha, Daniel, vocês estão aqui há 2 horas, se tivesse combinado, vocês são doidos. Ele falou, mas eu gostei da sugestão do Calil. Aí eu falei, olha, eu queria fazer 2 pedidos para vocês, eram 9. Eu estou me sentindo convocado, eu vou aceitar. Dia 3 de dezembro é o último jogo do Atlético. Eu quero a diretoria de comunicação de volta. Ok. E o meu segundo pedido, toda viagem que a gente fizer a partir de agora, eu queria que um de vocês, 9, tivesse junto comigo. Perfeito. Não precisa ter 2, 1. Dá uma retaguarda. Não, tranquilo. Beleza. Cheguei em casa, acordei minha esposa, falei, tem uma notícia pra te dar. Ela falou, o quê? Eu falei, virei diretor de futebol. Ela falou, você é louco? Você é louco. Começou a chorar. Ela falou, não, você tá doido, eles vão te pegar na rua, aqueles negócios. Eu falei, cara, não tinha o que fazer. Você imagina, Bolivar, o Atlético cai com o diretor de comunicação na diretoria de futebol? Nossa, você imagina? Olha lá, cara. Amadorismo. Não, e eu tava morto, velho. Aí, jogo seguinte a essa reunião, contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Campo difícil, né? Comecei a ligar para aqueles 9. Quem vai? Sabe quem foi? Ninguém. Fui sozinho. Micali, treinador, suspenso. Nós fomos assistir um jogo numa cabinezinha, eu e Micali. Foi um jogo que o Otero bateu uma falta, que o Aranha, goleiro da Ponte Preta, a bola fez... O Aranha estava na Ponte Preta. Estava na Ponte Preta. A bola fez 87 curvas e entrou. Ganhamos de 2-1 de virada. E eu olhei pra cima e falei, Maluf, eu tenho certeza que esse gol foi seu, cara. Eu pedi muito pro Maluf para aquela bola entrar.
Então, assim, começamos com a vitória. Aí o Atlético começou a reunir com os jogadores. Era Fred, Robinho, Léo Silva, Só Vitor, medalhão. Hever. Pô, só medalhão. Falei, moçada, nós vamos cair? Não. O salário estava atrasado. Eles falaram assim, briga para botar o nosso salário em dia e por premiação boa e deixa com a gente que a gente não vai cair. Quem que era o líder do... Fred, Léo, Vitor, né? Eu falei, então beleza. Reuni com os funcionários e assim, falei, moçada, todo mundo junto, vamos. Eu sei, Bolivar, que a gente começou a ganhar e eu comecei a brigar por premiação e o Daniel Nepomuceno falava, não, fala que eu não vou pagar segunda, que eu vou pagar terça. Eu falei, não, segunda. Combinei, vamos. Ficamos a 1 ponto da Libertadores. Missão cumprida. Cheguei no Atlético dia 4 de dezembro, falei, muito obrigado, valeu. Aí estava o Alexandre Calil com o Daniel Nepomuceno, falou assim, você não quer pensar na possibilidade de ficar como diretor de futebol, não? Falei, não quero. O Alexandre Calil me fez uma quase proposta quando ele era presidente sobre isso. O Sérgio Sete Câmara fez. O Daniel Nepomuceno me fez. Eu não queria, porque assim, eu sabia que como diretor de comunicação, um dia meu ciclo ia se encerrar, mas ia se encerrar aqui. E o diretor de futebol, começa o time aí mal, amanhã você tem que estar em Goiânia, trabalhando no Bahia, trabalhando no Goiás, trabalhando no Fortaleza, trabalhando no Vasco. Eu não queria isso, cara. Eu já tinha ficado um tempo fora de casa pelas viagens do Atlético. Aí eu ia largar minha família aqui para ser diretor de futebol do Bahia, do Goiás. Não queria. O Sérgio Sete Câmara chegou a me fazer uma proposta, Bolivar, ele me fez uma proposta absurda em termos de valores. Eu fiz conta. Falei, cara, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Falei para ele, não. Ele falou, mas você já fez conta? Eu falei, estou fazendo conta desde ontem. Você me fez o convite. Não me arrependo. Sei que eu teria condição de ser um bom diretor de futebol, mas não me arrependo. Eu acho que tudo aconteceu da forma correta, no tempo certo, da forma que tinha que acontecer. É aquela história, mais ou menos, né, Berger? Cada macaco no seu galho. Cada Você macaco no seu gostava galho. mesmo, era Cada da macaco no seu galho. Da diretoria de comunicação que você desempenhou esses anos todos. Ainda assim, sofri muita crítica da imprensa, da torcida. O que esse cara está fazendo lá? Eu sabia que eu estava fazendo lá porque a missão foi dada ali, mas... Como diretor de futebol. Como diretor de futebol, Quem entrou no seu lugar logo depois, que você declinou o convite, foi o Alexandre Galo. Foi o Alexandre Galo já com o Sérgio Sete Câmara. Aí saiu o Daniel, 2018 entrou o Sérgio Sete Câmara e veio o Alexandre Galo. Que foi quando você recusou. Foi quando eu recusei. Na chegada do Sérgio Sete Câmara, ele me fez essa proposta, eu recusei e ele contratou o Galo. Você passou por, como nós estamos falando, 7 presidentes diferentes, né? E cada um com uma personalidade, com um jeito de agir e tal. Qual foi o mais complicado, se é que eu posso usar a expressão? Talvez não, mas as características assim que foi um pouco mais... Bolivar, o Alexandre Calil foi o que eu trabalhei mais tempo, né? Foram 2 mandatos e eu trabalhei com ele 6 anos. Cara, quem trabalha com o Alexandre trabalha com qualquer pessoa no planeta. Sim, pressão o tempo todo? Pressão, cobrança. Mas ele tinha uma característica que era muito legal, que era o seguinte. Ele te dava um esporro aqui porque entendia que você tinha tomado um caminho errado, tinha feito alguma coisa que não era para ser feito. O pau cantava, mas ele era muito direto. Acabou? Acabou. Vamos tomar uma cerveja? Vamos. Acabou aquele assunto. Não é aquele cara que ficava guardando mágoa, não sei o que e tal. Mas era um cara muito duro. O Alexandre, ele ligava 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. E aí, se eu não atendesse o telefone, entendeu? Teve uma vez, comecinho do Alexandre Calil, eu estava na Cristiano Machado dirigindo e conversando com meu pai, no fone. Conversando com meu pai. Tocou a segunda linha, tinha 2 meses que o Alexandre tinha assumido a presidência. Eu vi que era o Alexandre Calil, tava com meu pai no telefone, terminei a conversa, assim, 40 segundos depois, liguei para o Alexandre. O Alexandre perguntou para mim assim, você estava falando com quem? Eu falei, Alexandre, estava falando com meu pai. Ele falou, eu queria te avisar uma coisa. O seu pai é o único que eu vou aceitar estar na segunda linha e você não atender.
Tirando seu pai, Deus pode te ligar, que você vai desligar com Deus e vai me atender. Tá combinado? Tá combinado. Ele tinha pavor de ligar e a gente não atender. Imagina a pressão, 6 anos, de estar aqui, dando uma entrevista, e o telefone está no bolso, e eu falo assim, ai, será que é ele? Será que é ele? Já tocou aqui o telefone. Será que... Hoje não, cara. Já ficava sob pressão. Não, hoje pode tocar o telefone, pode apitar, eu vou olhar a hora que eu quiser. Agora, entendeu? sem dúvida alguma, um dos maiores presidentes da história Sem do dúvida, Atlético, sem né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que cada um teve a sua importância. Eu acho também, penso da mesma Cada maneira. um teve a sua importância. Por exemplo, o Ziza é um cara que sofre crítica pra caramba. Uhum. Pô, o Ziza foi diretor de futebol que subiu o Atlético da 2ª para a 1ª divisão, assumiu o Atlético, e aí as coisas começaram a não acontecer, mas assim, foi um cara que prezou muito pela cidade do Galo, sabe, por tentar inaugurar o hotel que já estava lá construído, mas estava lá parado. Acho que ele teve a sua importância. Acho que o Ricardo Guimarães teve a sua importância, entendeu? Todos erraram e acertaram muito. O Sérgio, sabe, que se tornou um amigo meu, um cara que foi cirúrgico em muita coisa e que o torcedor não vai reconhecer. Sabe por quê? Não vai reconhecer porque não ganhou. E o Levir Coupe tinha uma frase que dizia o seguinte: ganhou, tá bom. Perdeu, tá ruim. Ponto. Essa é a minha maior lição do futebol. Ganhou, perdeu. Ganhou, tá bom. Perdeu, tá ruim. O resto, velho, o resto é perfumaria. Futebol é só ganhar. Se você não ganhar, tá péssimo. Em relação a essa contribuição dos ex-presidentes, acho que nas últimas reuniões do Conselho, o Ziza estava lá, tinha muito tempo que eu não via. Foi na gestão dele que você me fez o convite para integrar a TV Galo. E te agradeço por isso. E estava o Sérgio Sete Câmara e estava o Daniel Nepomuceno. Né? E a gente ali, naquela reunião do Conselho, eu estava valorizando justamente isso. Eu acho que todo atleticano, do mais simples ao mais os presidentes, todo atleticano coloca o seu próprio tijolinho. Todos nós damos e demos uma contribuição, por mais simples que seja, para o engrandecimento do Atlético. O Atlético é feito a milhões de mãos, né, Berg? É por aí, né? O Bolivar, eu acho que todos têm mérito e todos erram Bolivar, também. ninguém sabe, só quem sentou naquela cadeira de presidente sabe a pressão a que foi submetido. Falamos aqui do Daniel, um cara que eu gosto de... Hoje nós estamos comemorando o estádio, a Arena MRV e tal. Se não é o Daniel, eu acho que não tem estádio. Que foi ele que fez projeto, correu atrás, foi, buscou e foi na prefeitura. Quem começou a história do estádio foi o Daniel Nepomuceno. Depois o Sérgio teve sua participação. Hoje os R's, o Ricardo, o Rubens Meninho, o Rafael, o Renato, tem grande importância nesse processo do estádio, sem dúvida nenhuma. Né? O Rubens com o terreno, enfim. Mas cada um tem a sua importância. E muitas vezes o torcedor não vai reconhecer, porque futebol é bola na casinha e taça na galeria. Se tiver taça, meu amigo, você pode errar o tanto que você quiser. Você ganhou, tá valendo. Vou falar de uma taça, então, que nós perdemos, que você conhece os bastidores. Estivemos juntos naquela situação, no final, né, no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2013, Atlético campeão da Libertadores, indo para o Marrocos. Eu fiquei sabendo, dentro do voo, São Paulo, né, a Alterosa Esporte foi junto com a delegação, e eu fiquei sabendo, dentro do voo, que o Cuca não seria mais presidente. Eu tenho mania de falar que eu escondi isso. Treinador. Eu tenho mania de falar, obrigado, Mamede. Eu tenho mania de falar, Mamede, que eu escondi isso até da Tatá, minha esposa. Obviamente, uma situação dessa vaza, você imagina que situação complicada que seria isso para a gente ali. E chegamos lá 5 dias depois, a gente sabe que isso veio à tona. Mas esse não foi só esse motivo que o Atlético perdeu. Você que viveu esse tempo todo dos bastidores, o que foi, por que nós não chegamos à final daquele Mundial? Bolivar, o Cuca tinha acabado de renovar o contrato dele aqui, final de 2013. Antes, final de novembro, meados de novembro, ele renovou o contrato dele aqui, para 2014. Ele foi até o Alexandre Calil, quando ele recebeu a proposta da China, e falou assim, recebi uma proposta para ficar milionário. O Alexandre Calil falou, eu não posso impedir ninguém de ficar milionário. Como é que você quer fazer? Chamaram o Maluf, conversaram com o Maluf e me chamaram. Quando me chamaram, o Cuca já não estava.
Alexandre Calil, Maluf e eu. Domênico, o Cuca não será mais o treinador do Atlético, recebeu uma proposta, vai para a China. Isso não pode vazar, isso tem que acontecer só depois do Mundial. Isso foi quando? Isso foi 5 dias antes de embarcar. 5 dias antes. Aí eu falei assim, eu sempre fui esse cara, com todos os presidentes. Assim, eu posso dar uma opinião? Uma coisa é um bate-papo onde eu te pergunto, outra coisa é eu te dar uma ordem porque eu sou seu superior, para você vai fazer. Eu posso dar uma opinião? O Alexandre Calil falou claro, o Malu falou claro. Falei, eu acho que a gente tinha que chamar uma coletiva hoje ou amanhã e dizer o seguinte, o Cuca foi convidado para treinar um time na China, nós aceitamos a saída dele, ele vai ficar milionário. Hoje é dia, a gente embarcou, se não me engano, dia 8, para jogar dia... dia 6, para jogar dia 18. Isso aí. Por quê, Bolivar? Eu entendia, Mamed, que a notícia ela tem uma curva. Sim. O pau ia quebrar. Dia 2, 3, 4, 5, 6. Depois dessa notícia ia começar a fazer isso. E o torcedor ia começar a entender o seguinte, nós temos que ir com o Cuca. É esse cara que conhece o time, esse cara que pode dar o título mundial para nós. E aí, quando a gente chegasse lá, já era uma notícia velha e que as pessoas já iam ter explorado ela à exaustão e a gente ia começar a pensar só no Mundial. Não dava, o Alexandre, com essa frontalidade dele e com essa sabedoria dele, não dava falando assim, pô, pera lá, nós não vamos pensar nisso agora não. Nós estamos batendo a porta o negócio de Mundial aí, que papo furado é esse? Você não tem nem que trazer isso para mim, mano. Pode voltar de lá, a gente conversa em relação a isso e acerta. Eu acho que tinha coisa de prazo para dar resposta, enfim. Eu entendia dessa forma, e o Alexandre e o Maluf entenderam. Não, melhor é a gente ficar calado, essa notícia não pode vazar e vamos embora. Beleza, fomos para lá. Esse foi um dos episódios, a coisa do Cuca. Acho que nós fomos muito cedo, acho que o Atlético tinha que ter ido mais em cima da hora. Já que foi muito cedo, eu acho que tinha que ter feito um amistoso em Portugal ou na Espanha, ou mesmo lá, no Marrocos. Até talvez contra um time de lá para já pegar ambiente de estádio, né? Ficamos muito longe da cidade. Pô, tinha 20 mil atleticanos lá. 25 mil. 25 mil. A torcida do Atlético não encontrou com o time. Não. O Bayern chegou e desfilou em carro aberto na cidade. Então, eu falei com o Cuca. Eu lembro que eu saí um dia, à noite, entrei num bar, aquela multidão de atleticanos, eu comecei a filmar. Cheguei no hotel e falei, Cuca... A nossa saída do aeroporto aqui... loucura! Loucura. Esse calor humano. É a primeira pergunta que eu fiz pro Cuca na coletiva. Calor humano. Aí eu falei, ô Cuca, a gente tem que mostrar isso pro jogador. O jogador não sabe. Na hora certa. Os jogadores foram um dia numa loja lá, bicho, olhar móvel velho e ilustre velho. Foi o único passeio que esses caras deram. O hotel era maravilhoso. A Adriana Branco foi 2 ou 3 meses antes, fechamos um hotel. Um hotel 6 estrelas, um hotel maravilhoso. Só que, cara, todo hotel é maravilhoso 2, 3, 4 dias. 10. Isolado. E lá, tudo é meio penumbra, tudo é meio escuro. Aquele negócio foi ficando um negócio meio maçante. Você vai pro treino, volta... Bom, beleza, vambora. A gente jogava dia 18 ou 17, não sei, 2 dias antes do jogo. Chega um repórter da Globo pra mim e falou assim, e essa história do Cuca na China? Eu falei, puta que pariu. Era o pior momento pra vazar. A notícia vazou, como eu imaginei que fosse vazar. É muito difícil, porque o tempo era muito grande pra notícia não vazar. Muito grande. E aí foi caos total. Cuca chamou os jogadores, falou, realmente é verdade, não sei o quê e tal. Eu acho que aquilo ajudou, né, o Atlético a estar desconcentrado. Acho que o Atlético, nós todos que estávamos lá, torcemos para o Raja passar. Verdade. Eu estava na Praça Jamal, estava com o Léo Gomide, estava com... Tinha mais alguém com o Samuca, Samuel Venâncio, que estava lá pela Alterosa. E, claro, de alguma forma, o seguinte, a gente se preparou, na verdade, né, Bélio, para o Monte Rei. E, de alguma forma, eu acho que a gente subestimou o time da casa e a força da e um timaço. O time do Raja deu um chocolate no Atlético. Domênico, essa questão com os jogadores,
depois teve muita história, muita especulação de tipo, os jogadores se sentiram traídos, parece que tem até um momento, não sei se tem uma comemoração do gol do Galo contra o Raja, que acho que o Marcos Rocha faz algum gesto que leva a entender isso. Não, na verdade o Marcos Rocha foi substituído isso. no jogo contra o Raja e saiu xingando o Cuca. Ali o ambiente já não estava, né? E aí eu lembro, cara, a imprensa, como é que pode uma notícia dessa, o Atlético, planejamento, enfim. Eu acho, nunca vou saber, se a gente tivesse chamado uma coletiva, contado a verdade, ido para lá, a notícia ia esfriar e a gente talvez tivesse uma outra postura, ou não, ou teria acontecido da mesma forma que aconteceu. E acho também que o Atlético foi antes, não fez o amistoso, não foi na cidade ver aquela multidão de atleticano que estava lá. Acho que tivemos vários erros que ocasionaram. Na conversa que eu e o Mamete tivemos com o Caixa aqui, o Caixa estava falando, ele estava muito confiante que o Atlético chegaria, tá, todos nós, mas que, inclusive, teria chance de ganhar. A torcida do Atlético ia empapuçar o estádio lá e tal, e a gente sabe que a referência, ou a relação do time europeu com o campeonato mundial é um pouco diferente. Mais distante da nossa. A gente iria com a faca no dente. Eles, né, aquela história assim... Você acha também que se o Atlético tivesse conseguido chegar, a gente teria uma sorte, poderia ter uma sorte maior ali, Berg? Não. Acho que não. Não? Acho que não. Por tudo que eu falei aqui, se nós tivéssemos passado pelo Raja, acho que só um aborto faria a gente ganhar do Bayern. Agora, que a gente teria mais torcida, que o europeu vê o campeonato mundial de uma outra forma. E provavelmente o próprio marroquino ia torcer para o Atlético. Né? Então, assim, o atleticano, né, cara, o mineiro, ele é simpático. Pô, você lembra? O tanto que a gente foi bem recebido, né, cara, pelo marroquino. Na praça, todo mundo vinha, abraçava a gente. Um calor humano absurdo. E esse carinho permanece anos depois. Acho que a gente não... Permanece anos depois. Tive a oportunidade de voltar lá com a camisa do Galo. É impressionante. Mesmo? Deixamos. Assim, que legal. Andar na rua e o pessoal reconhecer. Atlético Mineiro, aquela brincadeira de falar. Ajuda, gostando e tal. E a Tatá ficou impressionada, né? Porque ela não conhecia. E eu falei o tanto que o país era negociado. Só que dessa vez, da primeira, nós ficamos 12 dias trabalhando. E muito trabalho, né, Mamete? Você imagina ali, entrando ao vivo, com o Esporte e tal. Dessa última agora, tivemos a oportunidade de fazer os passeios, ir no Saara e tal. Mas é um país que eu pergunto para a Tatá, o Marrocos está onde? O Marrocos está aqui. E o Marrocos realmente... Agora, Bolivar, independentemente de ganhar, ter chance de ganhar ou não do Bayern, o atleticano queria chegar à final. Claro que sim. Aquilo a gente contava, né? Quantas pessoas a gente... antes aqui de começar a entrevista, a gente escutou aqui um amigo nosso atleticano dizendo, eu estava em Paris, estava indo para lá, tinha gente saindo do Brasil, né? Pegou todo mundo de surpresa, o nego estava no meio do caminho, fazendo escala em Madrid. No dia seguinte, a gente desembarcando no aeroporto de Menária, sem saber que o Atlético tinha sido classificado, eu tendo que fazer para buscar essa informação, e as pessoas totalmente incrédulas, né? É uma situação, foi uma das situações mais difíceis da minha vida. Você não só... Você e a torcida do Atlético, ninguém imagina o que foi a chegada ao hotel, cara. Como foi? Cara, nós saímos em trânsito infernal para sair do estádio, muita gente a pé, muita gente chorando e tal, e a gente ali dentro do ônibus, né? Silêncio absurdo. Chegamos no hotel, o Alexandre Calil levantou e falou, eu quero falar. Falou, olha, muito obrigado por vocês terem me trazido a um Mundial. Só vem ao Mundial quem ganha Libertadores. Independentemente de tudo que a gente está vivendo aqui, eu sou muito grato a vocês, porque vocês me trouxeram num lugar que eu nunca imaginei estar. Obrigado, vamos jantar, nós temos um jogo, disputa de terceiro lugar, que ganhamos. Fomos jantar e foi assim, cara, super triste, sabe? Foi daí, e você imagina, você já 12 dias naquele hotel, aqueles corredores gigantes, bicho.
meio penumbra. Aí ia fica ser muito mais penumbra. Nossa, cara, A nossa. vontade era pegar um voo e ir embora, Nós fomos- véspera de Natal. Nós fomos pro quarto do Cuca, cara. Assim, uma meia dúzia da comissão técnica, fomos conversar com o Cuca, o que aconteceu. Foi muito triste. Mas, ao mesmo tempo, cara, uma experiência, um negócio que eu jamais imaginei. Vamos voltar lá em Brasília, com a camisa do Atlético, do Éder, eu querendo ser jogador de futebol, eu num Mundial como diretor do clube. Eu posso morrer hoje que eu tô feliz demais. Vocês chegaram no hotel e foram se reunir com o Cuca. Era uma reunião informal. Como Jantamos que foi isso? e ele falou, ó, gente, se quiser ir lá pro meu quarto e tal. Cara, a gente jantou e aí o Cuca chamou algumas pessoas, fomos 5, 6 para lá, pro quarto dele, ficamos numa varanda assim, sabe aquela coisa, velório, você não tem o que falar, você não tem... E aí, onde é que a gente errou? Aí começa a vir, né? Eu acho que a gente podia ter feito isso. Mas era uma coisa ainda muito voltada para o jogo. Aquela bola, você viu, o lateral passou. Era uma coisa ainda muito ali viva, Que né? não envolvia planejamento. Não, ali a gente ainda não estava levantando assim, viemos antes, não sei o quê. A gente tinha que ter ido ver a torcida. O hotel é muito longe. Essas questões são questões minhas. Eu posso estar completamente errado. Talvez o planejamento tenha sido perfeito e o problema do Atlético tenha sido só o jogo. Mas depois que tudo passou, eu vejo essas coisas que poderiam ter sido diferentes. Mas é aquela coisa de engenharia de obra pronta também, né, Bolívar? Sim. Depois que deu errado, se tivesse feito isso, tivesse feito, eu não sei. E futebol é muito tendência também, né, Domingos? Porque aquilo ali, a gente ainda estava muito... O futebol brasileiro em si, em termos de preparação para um grande evento, ainda estava muito com aquela cabeça de Vegas. Não, porque em Vegas a seleção brasileira teve o oba-oba. E depois daquilo ali, foi um fracasso, a Copa do Mundo, e aí tem que fechar tudo. Fecha tudo, isola jogador, leva para Castelo. Perfeito sua análise. A gente viu Santo André, a Alemanha, foi para Santo André, na Copa do Mundo 2014, conviveu com os índios, Exatamente. saiu para nadar, foi andar de barco, não sei o quê. Construiu a estrutura Exatamente. lá. Ali eu acho Levaram o caneca embora. E o Brasil, Exatamente. E o Brasil lá no frio, lá de Teresópolis, daquele Não, clima não, europeu isolado. ninguém pode ver ninguém. Eu acho que a Alemanha em 2014 é justamente a virada de chave, a postura Disso da aí. Alemanha no Brasil. Vira essa chave e essa preparação para o Mundial foi justamente nesse meio. Foi entre essa decepção que todo mundo achou que a seleção brasileira não foi campeã por causa de Vegas, e depois só foi descobrir depois que podia ser campeã, interagindo com as pessoas e aproveitando e relaxando com a Alemanha em 2014. Vale lembrar que a Holanda também ficou hospedada num hotel ali em Ipanema. Isso, Iam correr na praia. Correr na praia. Ia fazer Faz treino toda a físico. diferença. Quebra essa história. Eu costumo dizer nessa palestra que, assim, 2013 a gente tinha um grupo super heterogêneo. Você tinha o Bernard, que estava vindo, o Democrata de Sete Lagoas, o Jô, que tinha se envolvido na noite lá em Porto Alegre e ninguém queria. O Ronaldo, foi feita uma pesquisa, nenhum clube do Brasil queria o Ronaldinho depois que ele saiu do Flamengo. Cara, era um time de renegado. E aí chegou todo mundo aqui, era um grupo heterogêneo, mas quando entrava dentro de campo, os caras queriam ganhar. É isso que eu quero. Os caras queriam ganhar, É isso que velho. eu quero perguntar para você da Libertadores e do Ronaldinho Gaúcho. Berg, nesses 20 anos de Atlético, a chegada do Ronaldinho Gaúcho no Atlético, isso impactou de qual forma o Atlético? E foi o momento mais difícil? Vou tentar resumir, porque a história ela é grande. O Ronaldo saiu do Flamengo, aquela polêmica toda, não sei o que e tal, e o Cuca chamou o Alexandre Calil e falou assim, nosso meia saiu do Flamengo. Você tá doido? Ronaldo? Peraí. Ligaram pro Assis, o Cuca tinha jogado com o Assis no Grêmio e tal. Aí, essa história o Alexandre já contou várias vezes. Foi lá, reuniu com o Assis no Rio, marcaram uma reunião, foram para Porto Alegre. Na sexta-feira à noite, o Alexandre me liga e fala assim, Ronaldinho assinou, Ronaldinho é nosso. Ronaldinho Gaúcho, cara. Melhor do mundo. Eu pensei, caramba, bicho, Ronaldinho Gaúcho. Falou, não pode vazar. Amanhã eu te ligo para saber. Cara,
Sábado. Acordei, fui na banca, comprei os jornais, olhei, internet. Você conseguiu dormir? Né? Nossa, cara, imagina. Ele falou, quem sabe sou eu, Rodolfo Gropin, meus filhos, eu acho. Bom, chegou no sábado, cara, nada. Eu fui para um aniversário de criança à noite, sentei numa mesa com os pais, estou tomando uma cerveja, vira um pai para mim e falou assim, cara, Ronaldinho Gaúcho ia cair igual uma luva no Atlético. Nós temos que contratar o Ronaldinho Gaúcho. Falei, ai, meu Deus do céu. Falei, não ia dar certo aqui não, você tá doido? O Ronaldinho, tá, brigou lá no Flamengo. Não sabia, os caras... Eu queria sair do assunto, cara. O outro, não, porque o Ronaldinho, não sei o quê e tal. Passou. Domingo acordei, comprei os jornais, nada. O Alexandre vazou? Não, beleza, toca. Ele ia vir na segunda-feira, num avião que eles tinham alugado, um avião pequeno e tal, de Porto Alegre. Quando eu estava indo para o aeroporto, o Alexandre Simões me liga, na época no jornal Hoje em Dia, e fala assim, Domênico, tem um cara lá em Porto Alegre que falou agora lá numa televisão, numa rádio, que o Ronaldinho pode acertar com o Atlético. O que você tem a me dizer sobre isso? Falei, nada. Absolutamente nada. Desconheço. Peguei o telefone, liguei para o Alexandre, desligado. O Alexandre já estava voando. Cara, o telefone começou a pipocar. Ah, saiu não sei aonde, não sei o quê. Aí a imprensa nacional, internacional, Ronaldinho Gaúcho pode estar indo para o Atlético, Ronaldinho Gaúcho pode estar indo para o Atlético. Cheguei no CT, cara, 10h30, 11 horas da manhã, acho que eles iam posar aqui 11 horas da manhã. O Alexandre me liga, e aí, tudo tranquilo? Falei, agora o bicho pegou. O mundo me perguntando, e você? Eu falei, tô dizendo que desconheço. Ótimo. Você tá onde? Tô no CT. Estamos indo para aí. Aí ele já avisou no meio do caminho uns 3 ou 4 diretores que chegaram lá, e aí o telefone, todo mundo começou a tocar. Ele falou assim, todo mundo foi um telefone em cima da mesa. Cara, todo mundo botou o telefone em cima da mesa, o telefone tudo tocando, pipocando e tal. Ele falou, deixa quieto, nós não vamos apresentar ele, ele vai treinar e a gente vai apresentar ele depois do treino. Só que aí a Record, a Globo, a Band já mandaram o helicóptero para lá. E ficou aquele negócio. É verdade, é mentira, é verdade, é mentira. Quando ele chega no hotel, cara, no Atlético assim, eu falei, caramba, bicho, eu incrédulo, né? Falei, o Ronaldinho Gaúcho vai vestir a nossa camisa, cara. E aí tem aquela imagem, ele passando no escudo, o helicóptero pegando de cima, é a primeira imagem que tem dele ali, né? O Bernard chegou mais cedo para fazer um tratamento, uma musculação e tal, e o Ronaldo foi pegar o material dele no vestiário. O Bernard contando essa história é maravilhoso. Ele falou que estava lá amarrando a chuteira que levantou a cabeça. Ronaldo. Aí o Ronaldo falou, e aí, tudo bem? Tudo bem, o que esse cara tá fazendo aqui, né, velho? Imagina. E aí ele foi pro treino, treinou, a imprensa entrou, e aquele alvoroço, né? E nego mandando repórter, sucursal, aquela loucura toda. E o Ronaldo foi apresentado depois do treino. Agora, se você quiser, vamos entrar na fase de Libertadores. O Pierre, no primeiro treino, falou assim, Ronaldo, é o seguinte, cara, eu sei da minha limitação técnica, mas eu sei o tanto que eu consigo correr. Eu vou ter o maior prazer em correr para você. E o Donizete, eu vou ter o maior prazer em correr para você. Então era um grupo diferente, mas que quando entrava dentro de campo, tinha a turma do pagode, tinha a turma da igreja, tinha a turma da Bíblia, a turma do pôquer, cara. Porque esses caras jogavam pôquer de madrugada em véspera de jogo de Libertadores. Mas na hora que juntava, o objetivo era ganhar. E aí, cara, eu vivi coisas naquela Libertadores absurdas, assim como tá na Colômbia e ter 2.500 pessoas na porta do hotel para ver o Ronaldinho, grade caindo, como eu vi em Tijuana, um jogo que a gente merecia tomar de 3-4, nós empatamos um 2-2 com o Tijuana. O Ronaldo, num 10 minutos do primeiro tempo, ele tomou uma bolada, e como era grama sintética, uma borracha entra aqui. O Ronaldo joga aquele jogo com um olho só. Ele falou, eu não enxerguei a bola, ele não conseguia enxergar com o olho. E a gente empatou no final. Aquele jogo do News Old Boys, Bolivar, era para tomar de 4. Era, gramado sintético ali. Não, no Tijuana empatou. Era, os New Old Boys, lá na semifinal, era para tomar de 4. Perdemos de 2-0. Maior torcida
contra que eu já enfrentei na minha vida do News Old Boys. Porque o estádio é uma parede, cara. E parece que os caras vão pular lá dentro. Eu lembro que eu entrei no meio do campo com o Lázaro e falei assim, Lázaro do céu, o que é isso aqui, cara? E o Lázaro assim, tô vendo nada demais. Uma pressão, e nego jogando moeda, e nego cuspindo, e nego não sei o quê. Eu falei, caralho, o que é isso aqui? Então, ali no News Old Boys era para ter encerrado a Libertadores. 2-0, viemos, aí teve o jogo do Independência, da Luz, não sei o quê, tarará, pênalti, passamos. Pô, vamos jogar em Assunção, Olímpia. Chega lá, cara, os caras trataram a gente mal pra caramba, nego cuspindo de um camarote pro outro, na gente. É muito hostil, né? Não, aí a gente desceu e a gente foi pra um lugar que eu fiquei praticamente atrás do gol. Quando o Atlético toma o segundo gol do Olímpia, ali, no finzinho, que o Alexandre corre pra dentro do gol, que ele manda ele fala que o Cuca mandou, o Cuca fala que não mandou. Eu tive uma conversa com ele recentemente sobre esse lance. Eu sei. E aí, assim, eu tava na grade ali, cara. Falei, meu Deus, 2-0 de novo, não, velho. Aí viemos, voo fretado, a imprensa... Bateu um desânimo ali, só porque eu lembro vividamente desse jogo, todo mundo pensava assim, 1-0 dá. Aí no finzinho entra aquela falta daquele jogo. Cara, o desânimo bateu no News Old Boys, no vestiário do News Old Boys. Depois dos 2-0. Falei, putz, esse time é bom, vai... Tinha o Max Rodrigues, né, que tava no News. Tinha o cara que bateu uma falta. O Heinz tava no... Quando a gente tomou 2-0 pro Olímpia, nós entramos no vestiário, um negócio impressionante. Assim, todo mundo assim, não, vai dar. Não, vamos virar. Não, vamos virar, já viramos contra o News. Não, o Tijuana a gente merecia perder, empatou, não sei o quê. Não, vamos virar. E ali no vestiário já começou uma coisa. O famoso eu acredito, né? O famoso eu acredito. Que a torcida lançou, é o time do impossível. É. Né? Aquela campanha do Atlético foi verdadeiramente épica. Mas nós não falamos do lance principal, que ao meu sentir é o que definiu ali. Eu falei, esse ano é nosso. Porque a vida toda era diferente. Dia 30 de maio de 2013, Milagre quando o Vitor é canonizado ali. Onde você estava ali naquela situação? Você estava no camarote com o... Bolivar, essa é uma outra história, Vira. A gente tem 5 horas, porque é uma história legal. Vou tentar resumir ela em 1 minuto. O Alexandre Calil era supersticioso. Ele falou, não marca programa para mim em dia de jogo. Não marca programa para mim em dia de jogo. E eu enchi o saco dele e marquei um programa do Sport TV para ele lá na Independência. Que era o Seleção Sport TV, sei lá o nome do programa. 2 horas da tarde, no dia do jogo. Ele desce do carro e fala assim, eu não era para estar aqui. Nossa. No dia do Tijuana. Eu falei, caramba, bicho, se o Atlético perde hoje, a culpa vai ser minha. Se o Atlético perder, o culpado vai ser eu, bicho. Ele era supersticioso. E eu falei, caramba, bicho, o que eu insisti com o Alexandre e tal? Ele fez o programa foi muito legal. E eu fui pro CT com isso na cabeça. Eu falei, cara, 47 minutos, pênalti. O cara vai bater, se fizer, nós estamos fora. Cara, eu fiquei na quina, ali em cima, eu fiquei em cima do pênalti. Na quina, na grade, ali, eu fiquei em cima do pênalti, cara. Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, salva minha vida, salva meu emprego, cara. Então, quando o Vitor defendeu, eu falei, cara, meu emprego tá salvo, minha vida tá salva. Eu queria matar vocês todos, viu? Cara... Confesso que eu queria matar todo mundo, cara. Se aquela bola entra, eu queria... Acabou a história ali e tal, todo mundo entrou no vestiário, o Vitor ficou dando entrevista lá fora, eu entro no vestiário, aí o Alexandre faz assim, ó. Aí eu falei, chegou e falou assim, eu te falei para não marcar programa em dia de jogo, olha aí. Eu falei, mas nós passamos, pô, nós estamos classificados. Mas quase que a gente não tá. Eu ia te matar, vai me dar um abraço aqui, não sei o que e tal. E foi esse o clima do vestiário. E assim, cara, a história, né, tem várias nuances, várias coisas assim que só quem tava ali para entender o ambiente, cara, aquela Libertadores nunca mais vai ter uma igual, ela era para ser nossa. Não tinha jeito, cara, tava escrito. Né? Você ia falar aí de uma... Assim como estava escrito a Copa do Brasil de 2014. Não, tem um lance, tem um negócio nesse jogo que é interessantíssimo que o Tardelli contou no meu programa outro dia. 47 minutos, pênalti. O Tardelli desanimado, vai tomar uma água. O Ronaldinho Gaúcho encosta e fala assim, Tardelli, se o Riascos fizer o gol aí, o que acontece?
Aí o Tardelli falou, você tá louco? Nós estamos fora da Libertadores. Ele falou, é mesmo, cara? Nós estamos fora? Ele não sabia. Não tinha ideia, ele não tinha... o risco. Esse é o gênio. Esse é o gênio. Vai jogar Sem contra condição nenhuma. o time do interior, vai jogar contra o Olímpia. Ele se divertia jogando bola, velho. Ele não sabia que se a gente tomasse o gol do Tijuana no Independência, nós estávamos desclassificados. Ele falou, é mesmo, velho? Nós estamos fora? É mesmo? Essa história é muito louca, né? Tanto que o cara é... Ele tá ali pra... Eu tive a honra e a chance de entrevistá-lo na casa dele. Inclusive com a presença do grande Carlos Rivas, que nos dirige aqui. Mas de uma simplicidade, de um carisma inacreditável, né? Inacreditável. Aonde Carisma. Carisma não é simpatia, carisma não é... Carisma é... natural. Onde ele Não dá vai, pra ele explicar. radia. Eu passei, acho que eu viajei com o Atlético para Colômbia, Atlético Santa Fé, já em 2014, aeroporto parado, e nessa situação no Marrocos também, a gente vendo o carisma dele. Mas, Berg, eu queria que a gente falasse também, e é importante sempre a gente dar a César o que é de César. Eu tenho maneira de falar que a gratidão é a maior virtude de todas as outras. Também acho. Gratidão. E eu tenho uma gratidão e um respeito muito grande por Alex Stival. O famoso Cuca que nós falamos lá do Mundial que perdeu, mas eu acho que o Cuca foi fundamental. Teve um jogo da imprensa lá na Cidade do Galo, inclusive que eu dei uma cavadinha, fiz um gol nele, você estava em campo. Vocês estavam uma bola. Não lembro disso, Bolivar. Você não lembra? Não lembro disso, Bolivar. Registrado. O nosso São registrou. Mas eu lembro o seguinte: nós subimos para o hotel profissional. Isso foi na antevéspera do 6-1. Nós estamos falando de 2011. 2011. Então foi o primeiro contato mais próximo. Tava uma banda tocando lá, tava Adriana Branco, Chico Maia, Calil numa mesa. Eu sentei com o Casalberto Isidoro. Na hora que eu vi, sentou o Cuquinha, sentou o Cuca ali, estou conversando com eles. Falei um negócio pro Casalberto, ele ficou impressionado. Eu falei, citando Che Guevara, né? Não me espere na colheita, estarei semeando. A tropa está alinhada, está firme. E tinha uma decisão contra o Cruzeiro de 2011, né? Não, Bolivar, interessante, ele até chamou o presidente. Calil, vem cá. E o Calil é legal que ele te olha por cima da cabeça, assim, né? Ele te olha assim, o que o cara falou? Aí eu contei o negócio, ele não falou nada e saiu. Antivéspera do 6-1. Mas quando o Cuca sentou do meu lado, estava com o Cuquinha aqui, Mamed, e são dois que eu tenho muito respeito, muito carinho, eu olhei pro olho azul dele, falei, Cuca, você tem um olho azul igual do menino Jesus da manjedoura da minha mãe, eu nunca tinha olhado assim tão perto e tal, a gente tava batendo papo. Você vai nos conduzir a grandes conquistas. Nunca tive a oportunidade de falar isso de novo, mas tenho certeza que foi verdadeiro da minha parte e que ele vai marcar. E o Cuca se tornou, ao meu sentir, o maior treinador da história do Clube Atlético Mineiro. Não tem a menor dúvida. E do Brasileiro. Não tem a menor dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho do Cuca, que também foi tão massacrado aí recentemente, enfim, por situações que fogem um pouco do futebol. Eu falo do profissional Cuca, do técnico do Atlético, campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Cara, o Cuca tinha uma frase que era o seguinte: a água tá parada, nós temos que mexer a água. Ele sempre foi dessa filosofia. Futebol tem que ferver. Ah, ganhou, tá tudo bem. Ele virava e falava assim, tá faltando alguma coisa. Cuca, nós estamos vindo de 3 vitórias. Tá na hora de mexer a água. Ele sempre foi muito inquieto, assim, muito, sabe, o cara que vivia o futebol, morava no CT, sabe, um cara que ia, como o Tele Santana fazia, olhar a grama, sabia o problema do funcionário. É um cara que vivia intensamente, né, o ambiente, assim. Eu não tenho a menor dúvida que o Cuca é o maior da história, não tenho a menor dúvida que o Cuca foi fundamental para essa conquista. A relação do Cuca sempre foi muito visceral, sabe assim, cara, do cara de olhar e falar e tal. Eu acho que sem o Cuca a gente não teria sido campeão. O Cuca foi fundamental para aquele processo ali. Óbvio, as pessoas falam assim, a gente ganhou por causa do Ronaldinho, a gente ganhou por causa do Vitor. Não, peraí, mas nós ganhamos também por causa do Bernard, nós ganhamos também por causa... É todo mundo junto. Claro. Eu acho meio injusto quando as pessoas lembram de 1, ou de 2, ou de 3. Ali era uma equipe, né, trabalhando e tal. E assim, cara, eu sei que eu posso estar batendo carimbo aqui na empresa e você pode estar fazendo um projeto. Mas se eu não bater carimbo, cara, bem batido,
você não vai fazer o projeto bem feito. Ele não vai subir o prédio da forma que ele tem que subir. Entendeu? Então, assim, o Atlético era meio que isso. Cada um sabia o que tinha que fazer. Pô, cara, 4.000 pessoas em Tijuana, numa praça de esporte, num campo de grama sintética, para ver o Ronaldo treinar, você olhar aquilo ali e falar, cara, eu tô vivendo isso aqui. Na Colômbia, ele foi o último jogador a sair do hotel. A torcida invadiu, a polícia entrou, segurança do Atlético. Homenagens na Bolívia, né? Que foi uma coisa de louco. Não, eu fui. Vestido, não, Cara, mas foi o Evo Morales, né? Que, não sei se foi o Morales. Nem lembro. Uma loucura, né? E aí, assim, eu lembro desse episódio na Colômbia, que quando a gente entrou no ônibus, a comissão técnica ficava no primeiro andar e os jogadores no segundo. Já não tinha lugar ali embaixo. E eu subi. Quando eu subi, o Ronaldo já tinha sentado. E tinha um lugar do lado do Ronaldo, o Ronaldo falou, Domênico, senta aqui e tal. Aí eu sentei e falei assim, Ronaldo, que loucura isso aí, cara. Os caras se estapeando pra encostar em você, não sei o quê. Você tem essa noção? Ele, não, velho, não. Eu falei assim, cara, aquele cara que tá passando de bicicleta lá atrás, ele sabe quem é você. E você, na hora que ele virar a esquina lá, você nunca mais vai ver ele na sua vida. Eu falei, pô, velho, nunca parei pra pensar nisso. Esse é o Ronaldo. Que sai um japonês e vai lá para a porta do hotel em Marrakech, monta uma barraquinha com a camisa e fala, eu trouxe a camisa pro Ronaldo assinar. Dava muito trabalho, Ronaldo? Zero. Aquelas conversas de, chegou de ressaca, deita no canto. Chegou de ressaca, vai treinar, não vai treinar, isso era uma decisão dele com o diretor de futebol, com o treinador. Mas não dava trabalho nenhum. Zero. Quando o Ronaldo chegou, o Assis falou para mim assim, o Ronaldo não fala. Lá no Flamengo ele ficou 2 anos e falou 4 vezes. Eu falei, essa é uma coisa que você vai ter que ver com o Alexandre Calil. Chamei o Alexandre Calil e falei, Alexandre, tá falando que ele tem que falar. O Ronaldo ficou aqui 2 anos e deu uma entrevista por semana durante 2 anos. E eu falava com ele assim, amanhã você vai falar. Aí algumas vezes ele falava assim, Domênico, deixa ser depois da manhã. Eu falo, beleza, mas você vai falar. Não, eu vou falar. Sempre me respeitou pra caramba, sempre foi um cara... Cara... Pelo tamanho do Ronaldinho, igual nós estamos falando, é revistinha em quadrinho, é filme na Índia, monstro. É estátua no Museu Madame Tussauds, em Londres e tal. Mas o Atlético ali estava tão envolvido com o negócio de ganhar campeonato, porque a marca Ronaldinho, ela não foi de alguma forma negligenciada ou mal explorada, não. Não tem a menor dúvida. Muito, Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. A patrocinadora, a marca que assinava, né, que era o nosso material esportivo, faltou camisa. Ela não estava preparada para aquilo. E nem o Atlético, o departamento de marketing, que, né, naquela época não existia igual existe hoje. O falava muito que marketing era bola na casinha. Sabe, óbvio que você podia ter explorado boneco, caneca, adesivo, chaveiro. Muito mais coisa do Ronaldo. Óbvio que podia, né? Mas eu acho que as coisas foram acontecendo e mesmo até hoje, né? Até por toda essa identificação. Sim, que tem até hoje. Sim, e a fornecedora na época, a Lupo, né? Lupo. É importante dar o nome. Mamed, mais alguma coisa para falar desse grande querido amigo que está nos prestigiando? Tem muita história, velho. Nós vamos voltar para contar. Tem muita história, muita história. Eu queria saber, assim, teve algum momento de todas essas viagens que vocês fizeram, teve alguma que você que aconteceu alguma situação que você falou assim, nós não vamos sair daqui hoje? Ou que seja um clima hostil de Libertadores, ou uma viagem pro interior, porque interior também de Minas tem muito... Teve uma viagem, vou falar rápido, a gente está sem tempo, que foi o empate pro Afogados de Ingazeira lá, e a gente saiu da Copa do Brasil. O Alexandre, o Sérgio Sete Câmara demite o Rui Costa por telefone e fala para mim, eu preciso ganhar tempo para contratar um outro treinador, você vai ter que demitir o Dudamel e a comissão técnica toda aí depois do jantar. Eu falei, eu? Eu falou, Ou seja, ele demitiu o diretor de futebol e te colocou uma responsabilidade para demitir e eu tive o corpo técnico. Depois do jantar, chamar o Dudamel e falar, você não é mais... Pô, velho. Que situação. Né? Ali, assim, a gente teve que voltar, né? Agreste 3h30 para chegar em Campina Grande, para pegar um voo para São Paulo. A gente passou o dia junto com o cara demitido, com a comissão técnica demitida, e eu que tive que demitir o cara. Agora, já que você falou disso, rapidamente, o Dudamel, por exemplo,
igual você falou, que o pessoal consultava de quem foi a ideia de trazer o Dudamel, técnico venezuelano. Cara, a ideia eu não sei de quem foi. O Dudamel era um pai cara... da criança não apareceu até hoje. O Dudamel era um cara legal. Era um cara legal. Não, sim. Mas um cara que tinha umas manias, umas coisas, porque ele era da seleção venezuelana. Exato. Então, assim, ele tinha algumas regras para a seleção venezuelana que não cabiam para time. No dia a dia. Entendeu? Então era meio general, meio assim, não pode isso, não pode aquilo, tem que desenhar, não sei o quê. Só na hora que um levanta, que o outro pode comer. Tinha umas coisas assim, entendeu? Jogador, cara, jogador você tem que ter o equilíbrio. Você dá aqui, tira aqui, você não pode só tirar, nem só dar. E esse equilíbrio, cara, ele não encontrou. Né? E terminou esse episódio com eu tendo que demitir ele lá. E não sei o que ele pensou depois, se eu tinha alguma responsabilidade naquilo. Eu falei com ele, estou cumprindo uma ordem. Né? Foi me dada uma ordem pelo presidente, infelizmente sou eu que estou aqui como diretor. Que situação. Não, terrível. E se você não se inscreveu ainda no canal, vem muita coisa boa aqui. Hoje tivemos a honra de contar com o Domênico Bering, que está lá no FDP. FDP todos os dias, 98. de 8 às 9 da noite, no 98. É isso aí, eu e o Mamed estamos aqui nessa resenha, trocando sempre um bom papo. Então se inscreva, acione as notificações, vem muita coisa bacana sendo gravada aqui no Reduto Alvinegro, no Bar do Salomão. Obrigado, Bering. Eu que agradeço. Resenha Sucesso. massa. Transmita meu abraço a todos os craques lá do FDP. Deixa comigo, será dado. Gente, um forte, fraternal e alvinegro abraço a todos. Até a próxima.